Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Isto é Xé. No programa de hoje vamos falar sobre ginástica, sobre os seus benefícios, sobre a prática, vamos aprofundar um pouco nestas temáticas e para isso temos como convidada a coordenadora e também coordenadora técnica, aliás, e treinadora da secção de ginástica do Clube de Basquetebol de Penafiel, a professora Irene Teixeira. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui a falar connosco e a dar-nos alguns detalhes e adentrarmos aqui nesta prática que é a ginástica. Obrigada e o convite. Vamos então conversar e falar um pouquinho sobre a ginástica, mas antes disso eu gostava de lhe perguntar, porque sei que foi praticante e é de ginástica, o que é que a motivou? Desde pequena que entrei no mundo da ginástica, era uma modalidade bastante complexa, em que exige força, coordenação, ritmo, equilíbrio, então exigindo várias partes do nosso corpo. Pronto, sendo uma modalidade tão rica, desde pequena que comecei a praticar e que nunca mais saí, e que espero tê-la até ao final da minha vida, sempre presente de uma forma ou de outra. O corpo de uma pessoa que pratica ginástica tem que ter uma preparação muito grande, não é? Certo. Quais são os principais cuidados? É assim, temos que ter cuidado ao nível físico, psicológico, mais em termos físicos, ao nível da nutrição, dos alimentos que as ginastas comem, não somos muito rígidos nesse aspecto, podem ter uma alimentação equilibrada, desde que tenha algum equilíbrio, que seja variada e não em excesso e tudo mais. Depois nos treinos temos sempre a preparação física adequada para que elas consigam realizar os elementos que necessitam. A nível físico do próprio corpo, quais são assim os principais problemas que a prática constante, não é, que é exigida, se manifesta? Certo, é assim, nas nossas atletas que treinam 6 vezes por semana, 7 vezes por semana, aí já se nota uma carga muito mais intensa ao nível do físico, mais ao nível dos impactos e das impulsões que elas fazem, porque elas têm muito impacto ao nível ósseo, quer nas costas, joelhos, pés, então depois temos que fazer uma certa gestão do treino quando algumas dores começam a aparecer devido mais aos impactos que elas realizam, aos saltos principalmente. E a longo prazo, a nível de idade, isto tem consequências? É assim, também depende do nível técnico que a ginasta tem. É assim, eu acho que a ginástica em si é muito saudável. Só se entrarmos no mundo do alto rendimento é que já começa, as ginastas já começam a não aguentar tanto tempo dentro da modalidade porque a exigência é muito maior. Mas ao nível que temos ainda na nossa comunidade e em Portugal, o objetivo da ginástica é ser uma modalidade saudável para as atletas que o praticam e que principalmente se sintam bem a praticar a modalidade. Depois, ao nível do alto rendimento, é que já começam a haver algumas consequências também do número de horas que treinam e da exigência física que têm e que já pode ter algum impacto ao nível físico, sim. E até que idade é possível Certo. alto rendimento? Alto rendimento, nós neste momento, a atleta mais velha que existe no mundo da ginástica tem cerca de 59 anos, portanto é um recorde mundial que está... Mas ainda faz competição? Mas ainda compete, sim, compete, e esperemos vê-la nos Jogos Olímpicos, nos próximos, portanto está tudo a aguardar com expectativa. Mas não é comum, ou é? Não é comum, não, mas cada vez mais, e ainda bem, acho que isso é algo muito positivo, temos assistido a uma evolução no sentido de cada vez termos mais ginastas com uma idade mais elevada a competir no alto rendimento, em Jogos Olímpicos, Taças do Mundo, Campeonatos do Mundo, o que é bastante positivo porque quer dizer que as ginastas estão a conseguir aguentar mais tempo na modalidade e também mostrar que têm experiência naquilo que estão a fazer, porque quanto mais tempo praticam a modalidade, mais experiência têm. A nível psicológico nós temos várias situações,
As que acontecem mais vezes é bloqueios mentais na realização de alguns elementos, por exemplo, elas aprendem um elemento novo, sabem fazê-lo, mas depois, de um momento para o outro, deixam de o fazer e depois temos que realizar todo um processo de iniciação para voltar a fazer aquele elemento, porque elas bloqueiam e deixam de o fazer de um momento para o outro. Depois também temos uma gestão emocional em termos das competições, que é atletas que não gerem muito bem a parte emocional nas competições e a parte nervosa do sistema nervoso delas, e que, por exemplo, no treino até são capazes de fazer tudo e de fazer os elementos todos, mas depois chegam, por exemplo, à competição e não conseguem mostrar aquilo que realizam nos treinos. Isso é uma parte muito importante, porque elas têm que ter a capacidade emocional e mental de aquilo que eu faço no treino também tenho que chegar à competição e conseguir fazer. Então é toda uma gestão emocional que temos que ter com elas. E qual seria essa gestão? O que é que seria necessário ser feito? É assim, o nosso método neste momento é, de certa forma, apoiá-las na parte emocional e não sermos demasiado rigorosos, nem é assim, nós temos períodos de maior pressão, períodos de menor pressão, isto com as atletas que competem, porque nós também temos atletas de formação que não competem, ou seja, é opcional, se não se sentirem bem não o fazem. Agora, as atletas que realmente querem competir e que têm essa ideologia, nós tentamos apoiá-las a nível emocional no processo de treino e na própria competição, no sentido de acalmá-las, mostrar-lhes que elas sabem fazer aquilo, só têm é que confiar mais nelas próprias e nas capacidades delas, porque eu acho que muitas vezes é isso que lhes falta, é acreditar naquilo que elas próprias conseguem fazer e depois, efetivamente, fazer na competição. Quais são as principais características psicológicas, como por exemplo a resiliência ou até a persistência, não é? Que são muito importantes neste tipo de modalidade? Sim. Na ginástica está muito presente a disciplina, o rigor e a resiliência, sem dúvida nenhuma, porque sem esses fatores é muito difícil conseguir avançar e evoluir na ginástica. Porque na ginástica nós temos as atletas, para conseguirem executar algum elemento, têm que o repetir milhares de vezes. Ou seja, não é por chegar ao treino e fazer 1, 2, 3 vezes que o vão conseguir fazer e já não precisam fazer mais. Não. É todo um processo que a ginasta tem que fazer, tentar, cair, levantar e continuar. E isso é muito importante, porque nas ginastas temos ginastas de vários tipos, não é? Como as pessoas são de várias formas diferentes. Então temos que ter as ginastas que têm a capacidade de, ok, agora não correu tão bem, mas vou tentar outra vez e tentar até conseguir, e depois quando conseguir é manter a consistência. E para além dessas características, haverá outras muito importantes? É assim, claro que o talento e o chamado jeito ajuda imenso, ou seja, claro que se a ginasta for muito esforçada e muito dedicada ao que está a fazer, é meio caminho andado para conseguir chegar a algum lado e chegar mais longe. Depois, o próprio talento, o próprio jeito que a ginasta tem e que já é muitas vezes genético ou já vem dela, não é? Ajuda imenso, claro, porque há ginastas que, algo que nós também sentimos, há ginastas que precisam de mais horas de treino, de mais tempo de treino para conseguir executar determinado exercício, há outras que basta fazer poucas vezes e que já o conseguem. Ou seja, diferentes ginastas têm diferentes momentos da aquisição dos elementos e temos que gerir isso. Uhum. E quais são as principais sugestões que daria a alguém que quer iniciar na modalidade? É assim, eu sou apologista de que todas as crianças a nível nacional e mundial deviam iniciar a modalidade de ginástica, nem que seja nos primeiros anos de vida, porque nós no nosso clube temos a partir dos 2 anos disponível. E é muito importante para coordenação motora, equilíbrio, noções básicas do saber estar, noções de espaço,
São tudo fatores muito importantes no desenvolvimento da própria criança. E que isso a ginástica consegue oferecer e que acreditamos que as crianças que alguma vez praticaram ginástica na sua vida são melhores pessoas e a nível físico, pessoal, profissional e sabem gerir a sua vida também de outra forma. Isso acontece em muitas outras modalidades, acredito Sim. eu, na área do desporto. Vamos falar um bocadinho sobre a questão organizacional, porque a ginástica está inserida no Clube de Basquetebol de Penafiel. Como é que isto aconteceu, esta união entre estas duas modalidades? Sim, nós pertencíamos a um outro clube, entretanto íamos deixar de pertencer a ele e não tínhamos para onde ir. Não tínhamos clube, não tínhamos sítio também para nos deslocarmos. Então o Clube de Basquetebol Penafiel acolheu-nos nessa altura mais difícil e recebeu-nos abrindo a secção de ginástica. E penso que foi ali por volta da época de 2015, 2016, que viemos para o clube e desde aí estamos inseridas como sendo a secção de ginástica do Clube de Basquetebol. De que forma é que estas duas modalidades convivem no contexto, por exemplo, da coordenação? A coordenação é a mesma? Certo. Nós temos uma direção que é comum às duas secções. Depois, abaixo da direção, temos a coordenação de cada departamento. Nós, na ginástica, temos a coordenação técnica que cabe a mim, depois a coordenação administrativa que cabe à Teresa Quinta, e no basquetebol temos exatamente a mesma coisa. Temos os coordenadores do basquete que depois, mais diretamente, gerem o setor do basquete. Pronto, ambas as secções são geridas muito autonomamente, mas sendo que há sempre uma supervisão e sempre uma decisão da direção relativamente a qualquer assunto que seja preciso tratar. E como é que está o panorama da ginástica na cidade de Penafiel ou em Penafiel? Porque não é só cidade, são pessoas que provavelmente vêm dos arredores. Sim. Neste momento está muito positivo. Após a existência dos Jogos Olímpicos, todos os clubes a nível nacional, penso eu, falando assim de forma generalizada e falando pelo nosso clube, assistimos a um aumento significativo de inscrições. Nós neste momento temos classes esgotadas, em que já não temos vaga para aceitar mais atletas. Esperamos que na próxima época consigamos solucionar isso e podemos oferecer ainda mais vagas para as crianças que querem efetivamente iniciar a modalidade. O que é algo bastante positivo. Eu acredito que com a participação da Filipa Martins nos Jogos Olímpicos ajudou à ginástica a evoluir um bocadinho mais em Portugal e também à divulgação da modalidade, que por vezes possa ter ficado um pouco esquecida e que neste momento, com os resultados que conseguimos obter com a final de all-around nos Jogos Olímpicos, que as pessoas tenham ficado mais interessadas na modalidade e que efetivamente queiram inscrever os seus filhos para poderem na praticar. Por isso tem sido uma evolução bastante significativa e positiva. O futuro da ginástica está garantido, portanto, acreditamos. Sim, acredito que agora é sempre a subir. Que bom. No que se refere à dinâmica da ginástica aqui em Penafiel, ela contribui, acrescenta à comunidade? Sente que esta modalidade, de alguma forma, traz uma melhoria ou contribui, de alguma forma, para o individual e o coletivo? Certo. É assim, eu acredito que sim, e nós, ginástica, acreditamos que sim, precisamente por causa dos valores que a ginástica incute nos atletas que a praticam. Ou seja, nós acreditamos que, passando esses valores para os nossos ginastas, eles, mesmo não continuando por muito tempo na modalidade, quando saírem, irão sair com eles. E, portanto, irão ser melhores pessoas e irão contribuir para uma melhor comunidade e sociedade. Portanto, acreditamos que, efetivamente, a ginástica contribui para a comunidade em Penafiel. E pronto.
Muito bem, antes então de finalizarmos, vamos passar agora em emissão a uma reportagem que fomos fazer sobre os treinos, o dia-a-dia destas ginastas e de que forma é que a exigência é feita a nível dos treinos e também a nível das dinâmicas que acontecem no clube. Até já. Fundado em setembro de 2015, o Departamento de Ginástica do Clube de Basquetebol de Penafiel tornou-se, ao longo dos anos, uma referência no Conselho para a prática da ginástica artística feminina e masculina. A missão passa por promover o desenvolvimento global dos jovens de Penafiel, potenciando as suas capacidades físicas, cognitivas e sociais, através da prática da ginástica. Para melhor responder às diferentes fases de aprendizagem e evolução dos atletas, o Departamento organiza-se em 4 grandes grupos de classes. A primeira é a Fun Gym, dedicada às crianças mais novas. Aqui, tudo começa com brincadeiras estruturadas que ajudam no desenvolvimento motor, servindo de base para um percurso futuro na ginástica. Segue-se a Happy Gym, onde os ginastas evoluem por níveis e escalões, treinando nos aparelhos específicos da modalidade. O objetivo é uma progressão contínua e equilibrada, com foco nas competições distritais. Para os que já atingiram um nível mais avançado, existe a classe de competição avançada. Estes ginastas participam em provas a nível distrital, nacional e até internacional. E porque o desporto é para todos, existe ainda a classe Special Olympics, pensada para atletas com necessidades especiais. Aqui, o acompanhamento é mais individualizado, respeitando o ritmo e características de cada um. No Clube Basquetebol de Penafiel, a ginástica é mais do que uma modalidade. É uma ferramenta de educação, inclusão e superação. É através dela que se formam atletas, mas também cidadãos mais conscientes, resilientes e humanos. Voltamos para nos despedirmos. Obrigada por continuar a assistir e acompanhar o nosso programa. Obrigada, professora Irene, por todos os esclarecimentos e por este contributo. Obrigada, quero agradecer por estar aqui hoje para partilhar um bocadinho do nosso mundo. À semelhança do que acontece nos programas, vamos despedir-nos com uma frase icónica e forte, acreditamos nós, que pode contribuir para pensarmos um bocadinho. A sua autora é Simone Biles, é ginasta, e ela diz que podes nem sempre ser forte, mas sempre serás valente. Até ao próximo programa.